Os advogados e advogadas, às vezes, não se atentam para isso, mas isso é importante. Quando você utiliza o sistema judiciário na sua advocacia, quando você, por exemplo, só trabalha com processos judiciais, você traz para o seu negócio, para a sua marca, para o seu brand, todos os efeitos negativos que o judiciário traz em si mesmo. Exemplo, a morosidade. Então, se você usa um sistema que é moroso, todos os efeitos negativos desse sistema moroso produzido lá na vida do seu cliente, na mente do seu cliente, vão se agregar e vão produzir uma influência negativa, uma influenciação negativa no seu brand. Porque toda vez que o seu cliente lembrar de você, por mais que você às vezes tenha produzido um bom resultado no processo, ele vai lembrar que o processo foi moroso, foi demorado demais. Para nós, advogados e advogadas, é muito claro de quem que é a culpa da morosidade. Mas para o seu cliente, não. Ele sempre vai achar que você poderia fazer algo diferente. Que você poderia, que você poderia fazer alguma coisa para acelerar aquele processo dele. Que você poderia, em algum momento, tomar uma atitude, atravessar uma petição, conversar com um serventuário, com um magistrado, enfim. Ele sempre vai pensar isso. Porque ele não é um operador do direito. Porque ele não fez uma faculdade de direito. Porque ele não está no dia a dia do judiciário. Então, ao longo dos anos, quando os anos vão se passando, você vai observando que isso lhe traz efeitos negativos na sua advocacia. Ao passo que na advocacia preventiva, ao contrário de você atrair os efeitos negativos do sistema que você usa, aqui na advocacia preventiva, você extrai de você todo o seu valor e agrega ele lá no sistema privado onde você está utilizando. Sabe qual que é a consequência lógica disso? Você acelera a construção da sua autoridade, do seu renome. Você consegue construir, você constrói o seu nome, a sua marca, o seu brand profissional, a sua identidade profissional, a sua personalidade profissional, você constrói ela de forma muito mais rápida do que quando você está utilizando o sistema público, o Estado, a advocacia reativa. Por isso que eu brinco que essa aberração dá muito dinheiro. Porque você escala o seu negócio. Porque você acelera a sua autoridade. E se você tem autoridade, você tem mais cliente. E se você tem mais clientes, você tem mais dinheiro. E se você advoga num sistema privado que não precisa do sistema público, que não utiliza desse sistema público, o seu trabalho se desenvolve muito mais rápido. Então você não mais vende horas, você não fica escravo das horas infindáveis de um processo judicial. Você consegue fazer trabalhos, você consegue desenvolver serviços advocatícios de forma muito mais célere, muito mais rápida. E isso te dá vários bônus. O primeiro, o dinheiro, o faturamento, óbvio. Os seus honorários não vêm mais de processos judiciais. Esse é o ponto mais importante. Os seus honorários vêm
dos contratos mensais praticados com os seus clientes. Não há nenhuma interferência do sistema judiciário nisso. Você não fica à mercê de uma decisão judicial, de uma execução, enfim. Aqui não. Aqui você tem um contrato onde você recebe os honorários ali mês a mês. Mas não só isso, né? Como você tem mais, os seus honorários são totalmente livres do Poder Judiciário, você tem mais tempo. E esse tempo você pode usar tanto para estudar não só o direito, mas coisas importantes, assuntos importantes que vão te fazer crescer como pessoa e, claro, como advogado, mas também você tem mais qualidade de vida. Você tem mais liberdade. Então você pode estar mais perto da sua família, você pode estar mais perto do seu hobby, você pode estar mais perto do que você gosta. Isso te dá mais energia, isso te deixa mais pleno, mais completo e, claro, um profissional muito mais qualificado. Muito mais qualificado. Então, estar na advocacia preventiva, em especial no momento que a gente vive, eu chamo de aberração, porque hoje a maioria dos advogados usa como regra a advocacia reativa. Infelizmente, uma advocacia extremamente disputada, a maioria dos advogados segue por esse caminho, mas para mim não é esse o grande problema. O grande problema é usar um sistema extremamente moroso, cheio de falhas, né? Com inúmeras incertezas que podem surgir num determinado processo, numa determinada decisão. Lembrando que a função, o grande objetivo de um escritório de advocacia, qual que é talvez o único objetivo comum de todos os escritórios de advocacia no mundo? Gerar valor para o seu cliente. Gerar valor para o seu cliente. Tudo aquilo que ameaça a geração desse valor deveria ser afastada pelo profissional. Porque é óbvio, se você coloca em risco o próprio objetivo do seu escritório, você está colocando em risco a sua profissão, o seu negócio, né? Então, a advocacia que atua antes do problema jurídico para evitá-lo, ela é uma aberração que dá muito dinheiro. Porque ela gera valor. Porque olha só, né, como é óbvio, se o advogado que trabalha com reativo, né, com advocacia reativa, se ele atua tanto para tentar, por exemplo, estabelecer o status quo, voltar próximo do estado anterior, né, remediar o problema. Olha a energia, olha a força que é gasta para isso, sendo que ele poderia se posicionar lá atrás, antes do problema. E vai gerar muito mais valor para o seu cliente, para a vida do seu cliente, não ter o problema jurídico. Evitar esse problema jurídico. Então fica aqui nessa pequena aula que eu trouxe para vocês hoje, a importância da advocacia sem processo. O que é a advocacia sem processo? É você, advogado e advogada, atuar antes da existência do problema jurídico. E aí existem infinitas formas de se atuar nesse campo.
né? Esse campo é muito lucrativo, porque, como eu disse aqui, ele gera valor na vida do seu cliente, muito lucrativo, mas não só isso. Essa é a essência da advocacia. Evitar problemas, evitar processos, não construí-los, não remediá-los. A UTI da sociedade, que são os processos, que é o sistema judiciário, ali onde estão as relações falidas, que não conseguiram se resolver, né, que não conseguiram evitar os problemas por si mesmos, e aí deixaram isso chegar, precisaram do Estado. Isso é a UTI da sociedade. O advogado e a advogada é indispensável lá, sim, claro. Mas nós não fomos feitos só para a UTI. Nós fomos feitos para a saúde também, né? Então essa é uma importância que nós devemos aí adotar e lembrar que a advocacia sem processo é um mercado que cresce, é um mercado lucrativo e é um mercado muito, mas muito vantajoso.